Em Lucas, capítulo 5, versículo 37 ao 39. Como nós temos dito, essa e outras mensagens já estão gravadas. Essa aqui está sendo gravada. As outras têm sido gravadas e têm sido disponibilizadas no YouTube. Se você quiser assistir novamente, compartilhar, fique à vontade. Aqui o domínio é público, tá bom? Lucas, capítulo 5, versículo 37, diz assim: o Senhor Jesus contando uma parábola. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Versículo 39. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Senhor, fala conosco. Abre o nosso entendimento, o nosso coração. E a Deus, que essa palavra caia como semente nessa noite. E que venha frutificar para a glória do reino eterno de Jesus Cristo. Amém. Amém. Primeira coisa, amados, isso aqui, sempre a Bíblia vai ter muitas interpretações. Muitas formas de enxergar. Não porque pessoas criam, mas porque Deus, rico e tremendo como Ele é na sua palavra, Ele já nos permitiu isso. Nos deu a possibilidade de, dentro de uma mesma palavra, tirar e extrair muitas coisas. E aqui a primeira coisa é a gente entender. Aqui fala sobre duas coisas: vinho e odre. E aí a gente vai, o que é o vinho e o que é o odre? Primeira coisa que a gente olha, uma perspectiva, claro que pode ter outras. Vinho pode significar alegria, vinho pode significar cura, vinho pode significar muitas coisas, mas quando Jesus ali entregou a sua vida, Ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós, o pão, e o vinho era o seu sangue, aquilo que Ele estava derramando por nós. Então eu entendo aqui por esta palavra, que vinho é aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Vinho é tudo aquilo que Deus tem colocado no meio da sua igreja, no meio do seu povo. É aquilo que Deus tem derramado, aquilo que tem sido sustento, aquilo que tem mantido a igreja ao longo dos anos. E o odre? Ficou fácil. O odre somos nós. A Bíblia diz que Deus não habita mais em templos. Na verdade, Ele nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. Mas a Bíblia diz, a mesma Bíblia diz lá em Atos 16, se eu não me engano, que Deus habita em nós. Quando o Senhor Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, Deus hoje, Ele habita dentro de nós. Então, esse vinho, que é a graça, a presença, o sustento, a manifestação de Deus aqui nessa terra, ele está contido dentro de um odre. E quem é esse odre? Sou eu, é você, é a igreja do Senhor. Amém? Até aqui para a gente entender. E aí no versículo 37 fala assim: e ninguém coloca ou deita vinho novo em odres velhos. E aí a primeira pergunta que me surge aqui, primeira coisa, por que guardar o vinho? Por que guardar o vinho? A primeira coisa que eu vejo é que nós jamais vamos conseguir beber tudo de uma vez. Vamos colocar no contexto. Imagina alguém que tem uma vinha, que ali colhe as suas uvas, prepara um vinho. Ele não vai preparar 1 litro, 5, 10. São litros e litros, às vezes centenas e centenas de litros. Então a primeira coisa pelo qual nós devemos guardar o vinho é porque nós não somos capazes de absorver tudo de uma vez. E só um parente, amados, eu fui pesquisar bastante sobre vinho, né? Quando a Bíblia fala de vinho, não é o vinho fermentado. Tem também, nós vamos entender um pouco sobre isso. Não é hoje a palavra, mas existe uma diferença entre o vinho fermentado e o vinho não fermentado. E aqui, o primeiro motivo, por que guardar o vinho? É porque não se bebe tudo de uma vez. Às vezes nós queremos resolver a nossa vida, nós somos muito práticos. Nós ocidentais, nós somos muito práticos. Nós queremos já ganhar todo o dinheiro para viver o resto da vida de uma vez só. Por isso que tem tanta gente que se corrompe, rouba, tira de cofres públicos, tira dos outros, dá golpe, porque ele quer garantir a sua velhice já logo. Faz e desfaz. Ou muitas vezes, nós aqui dentro, não é o nosso contexto, mas essa questão de roubar, mas às vezes dentro da igreja nós queremos resolver a nossa vida espiritual
também dessa forma. Queremos vir num culto, eu vou no culto de domingo, e eu vou sair tão cheio que aí eu não preciso buscar a Deus na segunda, não preciso buscar na terça, na quarta, quinta, na sexta e nem no sábado. No domingo, quando a bateria estiver acabando, eu vou lá, encho de novo. Não é assim. Qual de nós almoça uma vez na semana? Mesmo que almoce para valer, mas é suficiente para nós permanecermos todos os outros dias? Não. Então a primeira coisa que eu vejo é que o armazenar ele é necessário, porque nós nunca vamos conseguir nos suprir na totalidade de uma só vez. E assim é no reino de Deus. Nós não vamos nos suprir com vindo à igreja uma vez, lendo a Bíblia uma vez, jejuando uma vez. Tudo é um processo. O que mais? E é interessante que o próprio Senhor, Ele já não faz assim. Ele não derrama tudo de uma vez. Por mais que isso é natural do ser humano, por mais que a gente seja abençoado, que a gente seja tocado, que a gente seja cheio de Deus, no dia seguinte nós vamos sentir fome novamente. E Deus vai derramar de novo, e vai derramar de novo, e de novo. Então o próprio Deus, Ele já faz isso. Ele vai nos derramando em porções. E isso tem muito a ver com cada um, com quanto cada um quer. As porções serão de acordo com aquilo que cada um deseja. Segunda pergunta, ou melhor, por que guardar o vinho? Primeiro, porque não conseguimos de uma vez. Segundo, porque o vinho maturado ou amadurecido, ele se torna melhor. Aquilo que nós adquirimos do Senhor, conforme nós vamos guardando isso em nós, conforme o tempo vai passando, nós vamos ficando mais maduros, melhores. Já não cometemos os erros do passado, já não entramos na primeira, como diz, no primeiro barco furado. Então, guardar o vinho, guardar aquilo que o Senhor, entenda, vinho de novo, eu vou falar aquilo que o Senhor tem derramado em nós, guardar isso, Ele também nos leva a viver uma vida com mais prudência, com mais conhecimento. Aquilo que nós já vivemos com o Senhor, muitas vezes nós vivemos coisas que não entendemos, passamos momentos que sequer conseguimos entender o porquê, mas tudo isso faz parte do processo de amadurecimento. Nós estamos sendo maturados, estamos sendo trabalhados pelo Senhor, assim, para que assim como o vinho, com o passar do tempo, nós nos tornemos cristãos melhores. Olhe para a sua vida, eu olho para mim, quantas coisas nós passamos ao longo da nossa caminhada como cristãos, lá no início, e Deus faz isso porque Ele conhece, Ele entende, muitas vezes Deus cega os nossos olhos para não ver aquilo que é errado, para não ver as atitudes erradas de outros irmãos, para que nós possamos contemplar toda a beleza e nos apegar ao Senhor e amar ao Senhor com todas as nossas forças, mas depois do passar do tempo, nós vamos sofrendo decepções, nós vamos sofrendo afrontas, vamos sofrendo tropeços, e isso começa a nos calejar. Mas isso não é para nos desanimar, isso faz parte da maturidade, faz parte do vinho ficar melhor, porque lá na frente, tudo isso que nós passamos, todas as decepções, frustrações, todas as injustiças, elas não vão mais nos afastar do Senhor. Amém, amados? Porque nós já somos um vinho trabalhado, amadurecido. Então, por que guardar o vinho? Primeiro, porque não conseguimos. E segundo, porque ele vai se tornar melhor. Segundo ponto, no versículo 37 mesmo, diz assim: não se deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres. E aí a gente faz a segunda pergunta: por que um odre se rompe? E o odre sou eu. Porque muitas vezes nós rompemos, nós estouramos, nós deixamos que o vinho, que é aquilo que o Senhor derramou, aquilo que era precioso, aquilo se esvarie da nossa vida. Por que então que o odre se rompe? A primeira causa é por causa da fermentação. A Bíblia diz: não se coloca vinho novo em odres velhos. Quando você pega o vinho novo e coloca dentro de um lugar, há uma fermentação, e aquela fermentação são gases, e aquilo tem que sair para algum lugar. Tudo isso já tem um preparo, mas se você coloca isso num odre, e o odre, amados, eu não expliquei, mas é a pele do animal que servia como uma bolsa para carregar água, leite,
o vinho. E aquilo, quando é novo, ele tem uma resistência muito grande. Mas aquilo, com o passar do tempo, ele vai ressecando e vai perdendo a sua elasticidade. E olha que Deus já está falando, perdendo a elasticidade. E muitas vezes aquele vinho que é novo, que está soltando, né, muitos gases, transformação, ele acaba rompendo os odres. Então, a primeira coisa, por que os odres se rompem? Por causa da fermentação. E o que é a fermentação? É aquilo que nós guardamos em nós e não damos vazão, tanto para o bem quanto para o mal. Quantas coisas às vezes está angustiando o seu coração, está angustiando o meu coração, mas a gente se guarda, a gente se fecha, porque não podemos compartilhar, não queremos compartilhar isso com outras pessoas. Afinal das contas, as pessoas podem nos julgar por causa disso, podem achar que nós não somos tão crentes, que nós não somos tão preparados, que nós não estamos tão prontos, e não compartilhamos e começamos a guardar, e tudo isso pode amanhã ou depois explodir e vazar. Da mesma forma, também as coisas boas, às vezes nós estamos recebendo o vinho do Senhor, que é algo maravilhoso, que é algo que nos sustenta, mas aquilo tem entrado dentro de nós e nós temos guardado, até que o odre se rompe. Então, por que o odre se rompe? Primeira causa, por causa da fermentação. A palavra de Deus é viva, o agir de Deus é vivo. Nós não podemos enjaular, fechar isso dentro de nós e achar que nós vamos controlar isso, que a nossa vida vai ser desse jeito, que eu vou conduzir assim. Não, há um mover de Deus sobre nós, e nós, o que nós podemos fazer é simplesmente se render ou não, mas nós não podemos direcionar. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, e aquele que é nascido de novo é como a folha que é soprada. Ele não tem, eu não tenho domínio sobre a minha vida nesse aspecto. Claro que nós temos domínio sobre nós, sobre o nosso pecado, sobre os nossos desejos, sobre aquilo que nós vamos fazer, mas aquilo que se entregou ao Senhor, de fato, nós temos que entender que nós não temos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Aleluia. Amém. E o segundo, por que os odres se rompem? Porque o odre, muitas vezes, é um odre velho. A Bíblia diz assim, que não se deita vinho novo em odres velhos. E por que o vinho... E a Bíblia, como a Bíblia diz aqui, por que o velho se rompe? O que é o odre velho? O odre velho não tem a ver com a minha idade, ou com o meu tempo de cristão, mas tem a ver com coisas e conceitos que eu carrego dentro de mim. E muitas vezes eu estou vivendo da experiência lá do passado. Muitas vezes eu estou vivendo daquilo que Deus ministrou na minha vida há 20 anos atrás. Estou vivendo das coisas boas e sempre falando, bom era aquele tempo, bom foi aquela situação, bom foi daquela igreja, bom foi daquele mover. Nós somos, dessa forma, nós somos odres velhos. Estamos vivendo lá atrás do vinho que já passou. Já estamos ressecados. Já estamos... muitas vezes ressequidos, que não temos mais, não abrimos mais para o agir do Espírito Santo, sem novidade, alguém que não se permite viver algo novo. Amados, o reino de Deus é constante, a Bíblia não muda, mas Deus é um Deus dinâmico. Quantas coisas Deus talvez queira mudar na minha vida e na sua vida, mas nós estamos presos a coisas do passado, e Deus está falando, olha, eu tenho vinho novo, mas eu não vou pôr vinho novo em odres velhos. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, tem que ser do meu jeito, não, eu aprendi assim, não, porque era assim no meu tempo. Às vezes nem era a pessoa, às vezes eram os pais, ou alguém que falou, e a pessoa fica preso àquilo, fica vivendo como odre velho, e Deus está falando, olha, tá bom, quer ficar com vinho velho, fica, mas eu tenho um vinho novo, só que eu não vou colocar vinho novo em odres velhos. Às vezes eu posso ter 20 anos, mas eu sou um odre velho. Não tem a ver com a idade, não tem a ver com o tempo de conversão, tem a ver com a minha disposição. Será que nós estamos de fato abertos ao agir de Deus? Será que nós estamos abertos ao mover de Deus nas nossas vidas? Prontos para que Deus faça em nós aquilo que Ele quer fazer, não aquilo que nós queremos? Continuando. Então o odre se rompe, por quê? Fermentação, aquilo que fica dentro de mim, que eu não ponho, que eu não coloco, que eu não compartilho. E segundo, porque eu me torno como um odre velho, sem flexibilidade, não aceito, não
não flexibilizo, não me ajusto. E mas eu não estou falando aqui sobre ficar se ajustando à moda ou nova forma que tem se colocado, e nada disso, mas é aquilo que Deus tem ministrado. Eu já disse que eu vou trazer essa palavra aqui um dia na igreja, que muitas vezes nós estamos usando ferramentas do passado hoje, e Deus está falando não, para esse momento são ferramentas novas. Quem lembra da pregação sobre os poços, cavar poços e levantar altares? Se você quiser também está lá publicado no nosso canal do YouTube, assista. Você cava o poço no começo com algumas ferramentas, mas depois são outras. Esquece o que você viveu lá há 20 anos atrás, há 15 ou há 5. Deus tem algo novo para hoje. Seja um odre novo, flexível, onde o vinho do Senhor possa vir e encher novamente. Próxima pergunta. Ou melhor, não é uma pergunta, mas agora é um ponto de vista. Eu disse que guardar o vinho torna o vinho melhor. Mas cuidado. Muitas vezes guardar o vinho por muito tempo não é bom. Não podemos guardar o vinho por muito tempo, porque guardar o vinho, como eu disse, nós não vamos conseguir tomar tudo, mas não vamos conseguir usar tudo aquilo, e ele vai se tornar melhor, mas muitas vezes é uma linha muito tênue entre guardar o vinho com o propósito de utilizá-lo depois, ou de melhorá-lo, mas também é muito próximo com esconder. E muitas pessoas estão guardando o vinho que Deus derramou, estão escondendo, estão vivendo uma vida tão egoísta, tão em si, que tem escondido, que não tem compartilhado. E primeira coisa, por que guardar o vinho por muito tempo não é bom? Eu já disse, porque o vinho fermenta. E quando o vinho fermenta, vocês sabem o que acontece, além de expandir? Com o tempo a fermentação faz com que o vinho se torne alcoólico. E aí, aquele vinho que eu deveria compartilhar com os meus irmãos, aquele vinho novo que o Senhor derramou na minha vida, que deveria me fazer uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais generosa, mais, como é que se diz? Tendo mais compaixão pelo meu próximo, amando o meu próximo, me doando pelo meu próximo, fazendo as coisas não para mim, mas para o reino. Aquele vinho que o Senhor derramou na minha vida, porque eu comecei a guardar demais, esconder demais, aquele vinho se tornou alcoólico. E aí eu já deixei de ajudar, e eu começo a me embriagar com esse vinho. O propósito de servir ficou para trás, e eu começo a me embriagar. Lucas, capítulo 12, versículo 45 e 46, diz assim: mas se aquele servo disser em seu coração, olha o primeiro lugar que ele falou, não foi com os outros, foi aqui, ó. Às vezes é aqui, a gente fala, não, eu mereço, não, esse vinho aqui é meu, eu vou guardar. Mas se o servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Mas vinho fermentado, ou melhor, vinho sem fermentar, que é o suco de uva, dá para se embriagar? Você pode tomar 20 litros, vai passar mal, mas não vai se embriagar. O vinho que embriaga é o vinho que ficou guardado muito tempo, é aquilo que Deus derramou sobre nós para que nós abençoássemos outras vidas, e nós começamos a reter isso em nós. Esse vinho fermentou e começou a me embriagar. Versículo 46: virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, guardar o vinho é necessário? Sim, mas eu não posso escondê-lo. Eu não posso, isso é entre você e Deus, meu irmão e minha irmã. Eu não posso guardar e reter de tal forma aquilo que Deus tem me dado, porque aquilo pode, muitas vezes, começar a fermentar e pode começar a me embriagar. Eu posso começar a achar que eu mereço, que sou eu, que é pela minha força, que é pelo meu mérito. Eu sempre digo isso, um cano, ele só vai fluir água, e água pura, se ele estiver desobstruído. Você pode comprar um cano novo hoje, largo assim, de 100 milímetros. Pode correr a água mais pura que for. Se você tampar a boca, eu duvido que algum de nós tenha coragem de tomar essa água daqui 15 dias, daqui um mês. E a mesma coisa com o vinho do Senhor. Não fique retendo, não fique guardando vinho, porque vinho é bênção, vinho é para compartilhar, mas vinho velho começa a fermentar demais.
começa a nos embriagar. Estão entendendo, amados? Segunda coisa, porque eu não posso guardar tanto vinho, não posso ficar escondido, porque o vinho escondido, ele pode se estragar e ele pode se perder. E esse foi o meu sonho. Eu falei, onde eu perdi o sono, eu falei, Deus, eu não consigo dormir. E eu não vinha a palavra, amados, isso é tudo todo domingo, tá? Eu nunca sei o que eu vou pregar, é muito raro quando Deus me fala antes. E ali, naquele momento eu falei, Senhor, fala comigo em sonhos. Fala comigo e me mostra o que o Senhor quer que eu compartilhe com a palavra, com o Senhor. E ali, o Senhor... Vamos lá, vou te ajudar. E ali, o Senhor me deu um sonho totalmente confuso. E eu esperando que o Senhor me revelasse algo tremendo. E na verdade, o que Deus me trouxe foi exatamente isso. Eu tive 2 sonhos, em lugares diferentes, lugares do passado. E nos 2 sonhos, havia uma escavação. E quando se abria ali aquele lugar, se achava vinho. E aquele vinho representava algo de muito valor. Só que eles estavam estragados. Amados, quantos vinhos talvez tenham estragado? Porque nós estamos guardando. Então muitas vezes eu não posso guardar o vinho por muito tempo, porque esse vinho vai fermentar e vai me embriagar. Mas eu também não posso guardar o vinho muito tempo, porque esse vinho pode estragar. E o vinho estragado não serve para mais nada. Quais são, ou qual é o vinho que nós temos guardado? Quantos vinhos talvez nós já permitimos que se estragassem em nós, porque nós guardamos, e porque nós não permitimos que isso fosse usado como deveria. Então, guardar muito tempo é perigoso. Estou caminhando para o final. E por que, se nós não devemos guardar, e muitas vezes nós escondemos o vinho, guardamos o vinho, a pergunta é, por que nós escondemos o vinho? Por que nós guardamos para nós de uma forma que isso não se torna algo comum para todos? A primeira coisa está em Mateus 25, 24. Eu já fui direto aqui, achei que eu li. Mateus 25, 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Amados, qual é o motivo que nós escondemos o vinho? Qual é? Está fácil. Qual? Medo. Às vezes nós estamos escondendo o vinho, não é porque nós somos maus, não é porque nós não queremos compartilhar e queremos ser egoístas e ficar tudo conosco. Muitas vezes o que tem feito que nós escondamos o vinho, os talentos, os dons, as coisas que Deus tem derramado sobre nós, é o medo. É o medo de ser rejeitado, é o medo de não ser aprovado, é o medo de não ser aceito, é o medo de não ser compreendido. Quantas vezes talvez eu permiti que vinho se estragasse na minha vida, porque eu não compartilhei desse vinho, porque eu tinha medo, e o medo tem paralisado a igreja do Senhor. Eu sei que eu tomo água rápido, depois eu engasgo. Mas muitas vezes Satanás tem trabalhado em nós para nos paralisar, para nos colocar no banco, para falar assim, olha, você é crente, você é salvo de Jesus, fica quietinho aí, fica aí de boa, não vai acontecer nada, você vai para o céu. Claro que ele não pensa assim, mas nós nos acomodamos e nós deixamos lá o vinho. Às vezes há um tonel de vinho muito grande, mas está lá parado, está estragando por causa do medo. Estão me entendendo, amados? Às vezes o medo tem impedido de que nós compartilhemos do vinho. Segundo motivo que nos paralisa, Josué capítulo 7, eu não vou ler inteiro, no versículo 21 fala assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata,
e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Aqui esse contexto, Josué havia vencido já a batalha de Jericó, mas Deus disse assim para Josué: fala ao povo que eles não peguem nada, homens, animais, tudo deve ser morto, e aquilo que for ouro e prata, isso deve ir para a casa do Senhor, mas o resto destruam tudo. E aí eles vencem, saem vitoriosos de Jericó, e aí eles têm uma batalha com um povo minúsculo, chamado Ai, e eles perdem a batalha para Ai. E Josué não entende, busca o Senhor fala: o povo está contaminado. E aí eles se santificam. No dia seguinte o Senhor começa a mostrar, até que chega na casa deste homem, e ele confessa, e ele diz: cobicei. A segunda coisa que faz com que nós escondamos o vinho é a cobiça. Muitas vezes nós estamos cobiçando isso aqui que ele cobiçou, o ouro, a prata, a veste, tudo aquilo deveria ser dedicado ao Senhor, e muitas vezes nós estamos escondendo, porque nós estamos desejando aquilo que não é nosso. Amados, o vinho que Deus tem nos dado, o rio que flui do trono de Deus, ele deve passar por nós. Já viu aquele pessoal que compra uma chácara, e aí o camarada tem uma nascente ali, e o cara é egoísta, em vez de deixar a nascente fluir, eu já vi gente fazer isso, ele vai lá, represa, faz o lagão dele, e depois ele tampa a fonte. Muitas vezes nós temos agido assim, a nossa cobiça de querer ter para nós, muitas vezes aquilo que Deus não nos deu, Ele simplesmente fez com que nós fôssemos o canal. Nós temos retido, e esse vinho tem se estragado nas nossas mãos. Não deixe que o desejo de reter aquilo que o Senhor, que não é nosso, é dele, não deixe esse desejo fazer com que nós estraguemos o vinho do Senhor. Então a primeira coisa que faz com que eu esconda, por que escondemos o vinho? Primeiro, porque temos medo. E segundo, porque talvez os nossos olhos tenham sido maus. Talvez nós temos cobiçado aquilo que não nos pertence. Versículo 38. Deixa eu voltar aqui. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Aqui o Senhor coloca algo tremendo. Vinho novo, aquilo que vem do Senhor, e odres novos. Nós, abertos ao agir de Deus, não questionando, não toda hora criticando, não toda hora sendo contra. Amados, eu tenho sentido uma paz, e eu não estou falando isso aqui porque estou fazendo acepção de pessoas, mas muitas vezes Deus nos separa de algumas pessoas, não porque nós somos melhores ou piores do que aquelas pessoas, é simplesmente por causa da visão. Amós 3,3: podem dois andarem juntos se não estiver de acordo? Não podem, tem que ter um acordo. Não dá para viver junto, seja no relacionamento que for, uma sociedade, num trabalho, num casamento, na família, na igreja, se nós não estivermos de acordo. E muitas vezes nós não estamos entendendo isso, estamos questionando, estamos batendo contra, e Deus está falando: não, eu te chamei para andar junto com esse povo, para você ser odre novo, para você permitir que o vinho novo venha através de você, e esse vinho chegue aonde ele tem que chegar, sacie a sede, traga alegria, traga cura, traga restauração. Mas amados, nós não podemos ser odres velhos, porque se o odre é velho, eu vou dizer de novo, rompe, mas se o odre é novo, o vinho também é novo, e o que acontece? Ambos se conservam. Mas olha que coisa tremenda, quando nós nos abrimos ao agir de Deus, Ele manda o vinho novo, porque isso não depende de nós, isso depende dEle, mas Ele já deu o amém dEle. Mas o nosso papel é ser somente odres novos, porque quando nós formos odres novos, Deus vai derramar do vinho, vai nos encher. E tanto nós, olha que interessante, eu vou ler de novo. Mas o vinho novo deve se deitar em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. O vinho não vai se estragar,
eu não vou me estragar, mas porque nós estamos sendo odres novos. Meu irmão e minha irmã, se permita o agir de Deus na sua vida. Quebre os bloqueios, quebre os dogmas, os achismos, os sofismas que talvez tenham te prendido já por anos e anos, e deixe o Espírito Santo fazer algo novo, trazer um vinho novo. E eu termino aqui no versículo 39. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Que interessante, a gente está falando de vinho novo e tal, mas aqui no final fala assim, melhor é o vinho velho. E por que melhor é o vinho velho? Porque aquilo que vinho velho tem a ver com algo que é do passado, algo que já passou, algo que teve um tempo de maturidade, aquilo que eu e você temos passado e ainda vamos passar, fará com que nós nos tornemos melhores, fará com que nós amadureçamos, e nós não vamos mais nos contentar. Quando nós realmente nos colocarmos como odres novos, o vinho novo virá e ele será conservado, se tornar um vinho melhor, e nós não vamos mais, sabe aquela pessoa que começa a ficar um pouco enjoada? E não vai apontar para mim, meu, que já não gosta mais tanto daquela coisa. Poxa, mas antes você comia isso assim, agora você já está meio enjoado. Às vezes o nosso paladar vai sendo apurado, e as nossas experiências vão nos levando a desejar algo mais, e assim é no reino de Deus. Conforme nós vamos andando, conforme nós vamos experimentando daquilo que Deus tem, nós não vamos mais querer as coisas básicas. É o que Paulo diz, não é mais o leitinho era gostoso, a criança ela não troca o leite por nada, um bebezinho, mas depois que ele come um pedacinho de bife não, né? Depois que ele come ali uma fruta, né? Que ele experimenta um mamão docinho, que ele experimenta uma papinha ali, uma sopinha, uma canja, dá até água na boca, né? Ele já não quer mais o leite. E é isso que eu entendo, que quando nós começarmos de fato a permitir que o vinho do novo do Senhor venha, encontre em nós odres novos, esse vinho vai se tornar melhor, nós vamos experimentar coisas novas, nós seremos melhores. Amém? Amém. Então que nós possamos sair daqui nessa noite, entendendo que Deus já fez a parte dele, Ele já derramou do vinho novo, Ele tem derramado, o Senhor tem desejado derramar. Como todas as pessoas sempre dizem isso sobre o altar, sobre pregações, né? O Senhor Jesus tem pressa. Ele tem pressa, mas tem pressa do quê? Ele tem pressa de transformar-nos. Talvez o vinho novo não veio porque nós não estamos prontos, porque temos agido como odres velhos. E a grande suma dessa mensagem, dessa noite, é isso: que eu e você olhamos para as nossas vidas e possamos ver se nós não temos estragado. No meu sonho dessa noite eu olhava e vinha muito vinho, aquele vinho que já estava espumoso, que já tinha mudado de cor, que já havia estragado. E no sonho eu olhava e falava, meu Deus, quanta coisa perdida. E a mensagem dessa noite é essa: quanto vinho eu já estraguei. Mas o Senhor não está aqui nos acusando nem nos cobrando. O Senhor está nos mostrando um caminho, para que a partir de agora, todo o vinho que o Senhor derramar sobre nós, em nós, esse vinho chegue e cure as nações, e sacie a sede, e traga alegria, e traga a vida que há em Jesus Cristo. Amém? Amém.